Queridos, forte abraço em todos, aqui professor Nilmar de Aquino. Hoje nós vamos apresentar neste vídeo uma revisão do alistamento eleitoral. Tema relevantíssimo que com certeza vai estar na sua prova do concurso unificado do TSE. Tanto faz você concorrer para técnico administrativo, técnico de nível superior, ou analista judiciário, área administrativa, ou analista judiciário, área judiciária, esse é um conteúdo que vai te interessar, porque vai estar na sua prova, tá? Então vamos lá, acompanhe esse vídeo até o final, porque tem muita informação importante para vocês. Então vem aqui, vamos lá para a primeira questão. Primeira questão diz o seguinte: o alistamento eleitoral é sempre um ato administrativo. Pessoal, essa assertiva aqui, ela está errada. Veja, via de regra, o alistamento eleitoral é realmente um ato administrativo e é um ato administrativo vinculado. Não esqueça que o alistamento significa, segundo a nossa legislação, qualificação mais inscrição. Ora, se o eleitor ele demonstra que atende todos os requisitos para a sua inscrição eleitoral, a Justiça Eleitoral não pode indeferir o seu pedido. Ela está vinculada ao deferimento desse alistamento. Então, ela tem que inscrever a pessoa no rol de eleitores. Beleza? Então, esta é a regra. Todavia, pessoal, tanto no caso do deferimento como no caso do indeferimento do alistamento eleitoral, pode haver, por parte dos legitimados, interposição de recurso. E se houver essa interposição de recurso, o ato de alistamento passa a ser um ato judicial. Por quê? Porque haverá aqui uma pretensão resistida que será resolvida dentro do Poder Judiciário. Então, havendo recurso, deixa de ser ato administrativo, passa a ser ato judicial. Beleza? Primeira questão, então, errada, não esqueça. Vamos lá para a segunda questão. Segunda questão diz assim: para o TSE, a perda e a suspensão dos direitos políticos não obstam a realização das operações do cadastro eleitoral. A segunda também está errada. E está errada, meus caros, porque o TSE possui posicionamento consolidado, segundo o qual apenas a perda dos direitos políticos impede a realização de operações no cadastro da Justiça Eleitoral. A suspensão, não. Então, não esqueça, segundo o TSE, o indivíduo que teve suspenso seus direitos políticos não está impedido de realizar operações no cadastro eleitoral. Apenas a perda impede. Beleza? Ótimo. Segunda questão errada. Vem aqui comigo. Vamos para a terceira questão. Terceira questão diz assim: a aquisição do gozo de direitos políticos por brasileiro em Portugal acarreta o impedimento do alistamento eleitoral e a suspensão de direitos políticos no Brasil. Terceira questão, também errada. Pessoal, cuidado aqui. O TSE, ele tem um posicionamento contrário ao posto no Tratado da Amizade, que é o tratado realizado entre o Brasil e Portugal para alinhar os interesses de seus cidadãos nestes países. Veja, pelo Tratado da Amizade, realmente haveria aqui um impedimento. O brasileiro que se aliste enquanto eleitor lá em Portugal, ele perderia os direitos políticos aqui no Brasil. Porém, o TSE não pensa assim. O posicionamento do TSE é que somente a Constituição Federal vai elencar hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos. E um tratado, que é obviamente inferior à Constituição Federal, não poderia dispor de forma contrária. Assim sendo, não esqueça, para o TSE não há nenhum impedimento do brasileiro que se aliste em Portugal e lá exerça direitos políticos, também exercer direitos políticos aqui no Brasil. Existe, portanto, para o TSE a possibilidade de dupla cidadania, não esqueça disso. Beleza? Volte comigo, vamos lá para a quarta questão. A regularização do cadastro eleitoral
pode ocorrer de ofício. Assertiva também errada, pessoal. Não existe regularização de ofício, tá? Sempre o indivíduo vai ter que requerer a regularização do seu cadastro e demonstrar que aquela hipótese que impedia o uso das operações do cadastro eleitoral deixou de existir. Portanto, jamais de ofício. Beleza? Ótimo. Vem aqui comigo, vamos para a próxima questão, questão número 5. O alistamento eleitoral somente é possível a partir dos 16 anos completos. Assertiva errada, meu povo. Preste atenção que é certo que a Constituição Federal aduz que, a partir dos 16 anos, o indivíduo pode se alistar e, se alistando, pode também votar. Então, o voto é facultativo, segundo a nossa Constituição, a partir dos 16 anos. Todavia, pessoal, a resolução TSE 23659/2021, mais especificamente em seu artigo 30, é textual em possibilitar o alistamento eleitoral a partir dos 15 anos, tá? Cuidado que agora, sendo ou não ano eleitoral, o indivíduo com 15 anos pode se alistar como eleitor. Porém, o seu alistamento, ele fica sob condição suspensiva até ele completar 16 anos, ou seja, ele só produz efeitos a partir do momento que aquele garoto completa ou aquela garota completa 16 anos. Cuidado apenas, como eu disse, esse alistamento com 15 anos pode ser feito em ano eleitoral ou não, mas se ele for feito em ano eleitoral, ele tem que obedecer o prazo de fechamento do cadastro, né? Você não pode esquecer que ano eleitoral o cadastro fecha no 150º dia antes das eleições. Portanto, apenas essa restrição. O indivíduo que completou 15 anos, ele pode fazer o seu alistamento até o 150º dia antes do pleito eleitoral. Fechou? Mas é possível, não esqueça, volte comigo. Então, por isso que a quinta questão, ela está errada, meus caros. Vamos para a sexta questão. O alistamento eleitoral deve ser requerido no caso do menor de idade, com autorização ou assistência de seu representante. Errado, pessoal. Veja, a gente já viu que o menor com 15 anos ou 16 anos pode se alistar, né? Agora, cuidado, se ele se alista com 15 anos, ele é absolutamente incapaz. Ele precisa estar representado para exercer esse ato originário da cidadania? Não, não precisa. Não há necessidade de representação e muito menos de assistência quando ele tiver com 16 anos. Não esqueça que lá do direito civil, o absolutamente incapaz, que é o menor com 15 anos, deve ser representado e o relativamente incapaz, que é o menor com 16 anos, deve ser apenas assistido. Todavia, não esqueça que no caso do alistamento eleitoral, ele pode realizar esse seu requerimento sozinho, independentemente de representação ou assistência de seus pais ou tutores. Beleza? Ótimo. Volte comigo. Sexta questão, então, errada. Vamos para a sétima questão. Permite-se a criação de sessões eleitorais exclusivas para pessoas com deficiência. Errado. Pessoal, cuidado. As pessoas com deficiência não têm nenhum impedimento, obviamente, de se alistar e, posteriormente, votar. Ao contrário, a Justiça Eleitoral deve possibilitar todas as circunstâncias, tudo que for possível para que esta pessoa exerça a sua cidadania através do voto. Portanto, a Justiça Eleitoral não pode ser mais um empecilho na vida desse cidadão. Tem que ser uma facilitadora. Agora, não se pode, nesse afã, criar sessões específicas para que as pessoas com deficiência votem. Isso, obviamente, seria discriminatório e por isto que a resolução do TSE 23659/2021 impede tal prática. Beleza? Volte comigo. Vamos para a questão número 8. Questão número 8 diz o seguinte:
O alistamento eleitoral é facultativo para os idosos e aqueles que decidam por se alistar serão obrigados a votar. Essa assertiva está duplamente errada. Primeiro, pessoal, que, cuidado, o voto tem a mesma característica do alistamento. O que é que eu estou dizendo? Se o alistamento é facultativo, o voto é facultativo. Se o alistamento é obrigatório, o voto será obrigatório. Então, os maiores de 18, menores de 70 anos, eles são obrigados a se alistar e, do mesmo modo, obrigados a votar. Os maiores de 16, menores de 18, eles podem se alistar de forma facultativa e também o voto será facultativo. Cuidado, que a nossa Constituição diz que o maior de 70 anos, ele se alista e vota de forma facultativa. Mas o idoso, na nossa legislação, é aquele que tem uma idade igual ou superior a 60 anos. Então, cuidado para você não cair nesse engodo do examinador. Não é o idoso que se alista e vota de forma facultativa. É o maior de 70 anos, porque no Brasil o idoso é aquele que tem idade igual ou superior a 60 anos. Fechou? Presta atenção, fica atento e vamos aqui comigo, vamos para a próxima questão. Questão número 9. Questão número 9 diz o seguinte: o brasileiro alistado que possui domicílio no estrangeiro pode votar em qualquer pleito eleitoral que ocorra no Brasil. Assertiva também errada. Pessoal, o brasileiro que está domiciliado no estrangeiro, ele somente pode votar para as eleições presidenciais. Todos sabem que agora em 2024 nós tivemos aqui no Brasil eleições municipais. Um brasileiro domiciliado no exterior não pode votar nessas eleições e nem nas eleições federais. Ele só pode votar nas eleições presidenciais, só para presidente e vice. Não esqueça disso. Vem aqui comigo, vamos para frente. 10ª questão. O processamento do alistamento eleitoral do brasileiro que reside no estrangeiro é feito, olha a palavra que ele utiliza aqui, ó, exclusivamente na embaixada ou no consulado brasileiro. Pessoal, óbvio que a assertiva está errada. Meu povo, embaixada, consulado brasileiro no estrangeiro não é órgão da Justiça Eleitoral. Não esqueça que esse alistamento eleitoral é ato privativo do juiz eleitoral. Outra pessoa não pode fazer, outro órgão não pode fazer. Então, não esqueça, se o brasileiro tem domicílio no estrangeiro, óbvio que ele vai precisar do auxílio, da colaboração da embaixada ou do consulado, porque é lá que ele fará o seu requerimento de alistamento eleitoral, o RAI. Então, ele faz na embaixada ou no consulado, estes órgãos enviam esse requerimento para o cartório do exterior. Esse cartório do exterior é um cartório vinculado ao TRE do Distrito Federal. E lá, um juiz eleitoral vai analisar o requerimento. Então, cuidado. Quem só recebe o requerimento é o consulado ou a embaixada. Mas todos os atos ligados ao ato do alistamento eleitoral é feito na própria Justiça Eleitoral, num cartório específico chamado cartório do exterior. Beleza? Então, cuidado, assertiva errada. Vem aqui comigo, vamos para a 11ª questão. 11ª questão diz assim: poderá haver interposição de recurso contra o deferimento, olha aqui, ó, deferimento de alistamento eleitoral no prazo de 10 dias. Pessoal, assertiva correta, meu povo. Cuidado aqui, porque isso aqui cheira a pegadinha de prova. Para você interpor recurso no caso de deferimento, prazo de 10 dias. Para você interpor recurso no caso de indeferimento do requerimento de alistamento eleitoral, prazo de apenas de 5 dias. Não esqueça disso, beleza? E aí, meu povo, voltando aqui comigo, você pode observar que nós terminamos as questões de alistamento eleitoral. Ele vai falar agora do título eleitoral, tá? Do título eleitoral, e aí eu venho aqui para você. Tá gostando aqui do conteúdo das questões? Se você, e aqui na data de hoje, nesse vídeo, nós vamos resolver 20 questões
de direito eleitoral para o teu concurso unificado do TSE. Se você está gostando, eu vou deixar aqui embaixo o link da minha apostila de direito eleitoral, onde eu extraí essas questões. Lá você vai encontrar 170 questões fazendo um panorama geral aí, um sobrevoo geral na matéria de direito eleitoral que vai cair para todos os cargos. São matérias comuns, né? Vai desde a organização lá da Justiça Eleitoral até o registro de candidatos. Então, veja que aborda todo esse conteúdo programático. São 170 questões inéditas, elaboradas por mim, são apostas minhas para o próximo concurso unificado do TSE, tá? Então, o link de aquisição eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Só você clicar que vai ser direcionado lá para a página de vendas para adquirir a nossa apostila, beleza? Então, vamos lá, meus caros, vamos para a 12ª questão. Em relação ao título eleitoral, julgue os itens seguintes. O título eleitoral comprova a quitação eleitoral e a regularidade nas obrigações eleitorais. Errado, pessoal. Veja, o título eleitoral no Brasil, ele não se presta nem para fazer o eleitor votar. Chegue numa sessão eleitoral só com o seu título, você não vota. Porque se exige um documento com foto que o identifique, né? E o título eleitoral não faz isso. Se você souber de cor a sua sessão de votação, não precisa nem levar título, né? Então, o título, ele não comprova a quitação eleitoral e a regularidade com as obrigações, não. Ele só comprova o quê? O alistamento eleitoral e que a sua inscrição está regular ou mesmo suspensa, tá? Ou mesmo suspensa, mas não a quitação com as obrigações eleitorais. Então, vem aqui comigo, vamos para a 13ª. Admite-se a entrega de via impressa do título eleitoral, note que ele está falando da via impressa, né, pelo atendente da Justiça Eleitoral ao mandatário do eleitor. Assertiva também errada, meus caros. Veja, essa via impressa do título eleitoral deve ser entregue do servidor do TSE diretamente às mãos do eleitor, diretamente às mãos do eleitor, sem interferência de mandatário, tá? Então, você não pode outorgar poderes para uma pessoa receber título de eleitor em seu nome, beleza? Deixa eu só tomar aqui rapidamente uma aula. Estou gravando esse vídeo para vocês como se fosse uma aula aqui com os meus alunos mesmo de curso, tá? A qualidade é a mesma e o sistema também é o mesmo, tá? Então, vamos lá, meus caros. Vamos para a 14ª. Vem aqui comigo. 14ª questão. Atuarão perante o juiz eleitoral 4 delegados de partido. Assertiva, pessoal, errada. Veja que ele está questionando junto ao juiz eleitoral, tá? E errado. É junto ao TRE, que são 4 delegados de partido. Junto ao juiz eleitoral, apenas 3. É uma questão boba, mas se você não revisar e não souber esse dado, você erra e vai se irritar depois da prova. Então, fiquem atentos. São várias questões com esses detalhes que não podem passar desapercebidas. E você tem que memorizar e só memoriza, meu amigo, se você repete, revisa a exaustão. Utiliza a nossa apostila para você fazer isso. É exatamente para isso que ela foi criada, para te auxiliar nesse processo. Então, vamos lá, volte aqui comigo, vamos para a 15ª questão. A 15ª, pessoal, diz assim: no Brasil, admite-se que uma pessoa tenha, em situações excepcionais, dualidade de inscrições eleitorais. É errado, jamais, né? Jamais. No Brasil, ao contrário, vedam-se as inscrições duais ou dúplices e principalmente as plurimas. Cada pessoa tem que ter apenas uma única inscrição eleitoral. E por isso que foi criado na Justiça Eleitoral um procedimento para verificação dessas dualidades ou pluralidade de inscrições chamado batimento, onde há uma conferência constante para detectar essas inconformidades, tá? Então, cuidado, vem aqui comigo, 15ª errada. Vamos para a 16ª. A competência para apreciação das inconformidades
no que toca às duplicidades, sempre será do juízo da zona eleitoral a que estiver vinculada a inscrição mais recente. Assertiva correta, e na verdade ela foi escrita aqui de forma didática, pessoal, para você entender bem o que acontece, porque é muito perguntado em prova. Então, para apreciação das inconformidades no que toca às duplicidades, há uma diferença em relação às pluralidades. E nesse caso aqui, cabe ao juízo eleitoral, né, no caso das duplicidades, onde estiver a inscrição mais recente. Beleza? Ótimo, volte aqui comigo. Vamos para a próxima, 17ª questão, já é sobre correição do eleitorado. Tenho dúvida que vai estar lá na sua prova. Sobre a correição do eleitorado, julgue as assertivas abaixo. 17ª, o prazo de duração do procedimento de revisão do eleitorado é previsto em lei e será, no máximo, de 6 meses. Errado, pessoal, errado. Veja, a nossa lei não define prazo máximo. O que ela diz é que o prazo da correição do eleitorado, da revisão do eleitorado, para ser mais preciso, deve constar no próprio ato que a determinou, que determinou a revisão do eleitorado. E deve ser no mínimo de 30 dias. Então, a lei diz o prazo mínimo, que é de 30 dias, e não prazo máximo. Beleza? Volte comigo. Vamos para a 18ª. 18ª diz assim: em nenhuma hipótese, será realizada, a revisão do eleitorado em ano eleitoral. Pessoal, assertiva errada, meu povo. De novo, nós temos aqui uma assertiva errada. Deixa eu colocar aqui. Beleza, assertiva errada, porque, em regra, não haverá revisão do eleitorado em ano eleitoral, a não ser que o procedimento tenha iniciado no ano anterior e não tenha tido tempo hábil para terminar naquele ano, ou em caso de situação excepcional verificada pelo próprio TSE, tá? Então, beleza, volte aqui, 18ª, errada. Vamos para a 19ª questão. 19ª diz o seguinte: a revisão do eleitorado necessariamente deverá ser concluída até o dia 20 de dezembro do ano anterior às eleições, pois é a data do início do chamado recesso forense, né? Cuidado, pessoal, que numa prova essa questão faz até referência lá com o recesso forense, né? Muito utilizado no processo civil. E aí você poderia querer fazer uma vinculação de um ramo ou outro e colocar como correto. Não, pelo amor de Deus, não. Revisão do eleitorado, ela pode ser realizada de forma excepcional em ano eleitoral, como eu já disse para vocês, até o dia 31 de março, tá? 31 de março, se for em ano eleitoral. Então, volte aqui comigo, assertiva errada. E por último, a 20ª questão, a resolução TSE 23659/2021 veda a prorrogação do prazo de duração da revisão do eleitorado. Errado, pessoal, errado. Assertiva está errada, porque em qualquer revisão do eleitorado, permite-se ao juiz eleitoral o pedido de prorrogação dessa revisão ao presidente do TRE, desde que esse pedido seja feito com pelo menos 5 dias de antecedência do encerramento do prazo originário. Beleza? Com isso, nós terminamos as nossas 20 questões de direito eleitoral, falando de alistamento eleitoral. E se você, meu querido aluno, minha querida aluna, chegou até aqui e gostou do nosso vídeo, deixa aí a tua curtida, se inscreve no canal, né? E compartilha as informações com teus amigos que também estão estudando para esse concurso do TSE. Beleza? No mais, não esqueça que é fazer uma revisão nessa reta final, uma revisão séria e que abranja todo o teu conteúdo. Então, adquira aí no link abaixo a nossa apostila. No mais, forte abraço, sucesso, espero ter ajudado
mais uma vez. Até a próxima, se Deus